Às vezes luto com Deus, o que é que significa? Significa que só nos podemos preparar para a vigilância, que só nos podemos preparar para a espera. Entender a própria vida como luta é afastar-nos de um cristianismo que vive facilmente de autorreferencialidade, que vive de instalações, porque é muito fácil eu instalar-me numa certeza, é muito fácil eu instalar-me numa fé que me dá um retorno de estabilidade, de confiança, de certezas, uma fé que, digamos, que afasta de mim tudo aquilo que é o perigo, que é o risco de viver. Encontro muitos cristãos que me vêm falar das suas dúvidas, da sua dificuldade de crer. Ora, a dúvida e a dificuldade de crer não descaracteriza a fé. É um elemento fundamental da própria fé. A dança obriga-nos a perceber que as atividades humanas que mais expressam a totalidade de nós são aquelas onde estamos por inteiro. Sair de si para lugar nenhum, sair de si para o desconhecido, sair de si para o silêncio, sair de si para o não nomeado, sair de si para o não dito, é uma verdadeira dança. É uma verdadeira dança. Nós sabemos de onde saímos, mas não sabemos para onde vamos. Vai para a terra que eu te indicar, mas onde é essa terra? Abraão não sabe. Abraão não sabe. E vai morrer sem saber. E vai morrer sem saber. Mas vai viver na viagem. Vai passar a habitar o movimento. E essa, digamos, é a dimensão da própria fé. Vivendo de uma hipótese de habitação, abrindo o seu coração realmente à hipótese de Deus, nós sabemos que o milagre acontece. E nós sabemos que Deus habita o nosso coração. Deus habita a nossa história. Mas esse habitar de Deus não anula esta dimensão purgativa, esta dimensão agónica, esta dimensão interrogativa da nossa própria existência. Não é por acaso que os evangelhos, a começar pelo primeiro, o Evangelho de Marcos, no quarto capítulo, nos conta as tentações de Jesus. Logo a seguir ao seu batismo, Jesus é levado ao deserto e é tentado. Isto para nós, digamos, é também a experiência que nós realizamos na nossa vida. O batismo não é entrar num estado de isenção, num estado de neutralidade. O povo diz um santo é tentado 7 vezes ao dia, e 7 quer dizer a totalidade. Isto quer dizer o quê? Que o viver crente é um viver que está a fazer-se, que está a construir-se, que é sempre inacabado, que é sempre o lugar da turbulência, o lugar da agitação, o lugar da luta. E já foi assim com a vida do próprio Jesus. Às vezes luto com Deus, o que é que significa? Significa que só nos podemos preparar para a vigilância, que só nos podemos preparar para a espera. Aquele título maravilhoso do Diário Espiritual de Simone Weil, Espera de Deus, ou Expectativa de Deus. A nossa vida é isso, a nossa vida é espera, a nossa vida é expectativa.
Não é o lugar da certeza, mas é o lugar da vigilância. Não é o lugar do encontro, mas é o lugar da confiança. É o lugar da abertura. Não é o lugar da posse, mas é o lugar do desejo. Não é o lugar do acabamento, mas é o lugar da imperfeição. É o lugar da incurabilidade. É o lugar da paixão. É o lugar da paixão. E nesse sentido, entender a própria vida como luta é afastar-nos de um cristianismo que vive facilmente de autorreferencialidade, que vive de instalações, porque é muito fácil eu instalar-me numa certeza, é muito fácil eu instalar-me numa fé que me dá um retorno de estabilidade, de confiança, de certezas, uma fé que, digamos, que afasta de mim tudo aquilo que é o perigo, que é o risco de viver. Essa fé não é fé cristã. A fé cristã é uma fé que nos expõe desassombradamente ao risco, à pergunta, à inquietação, à dúvida, ao silêncio, ao sepulcro vazio, àquelas idas e vindas do sepulcro sem entender nada. Sem entender nada. A fé cristã é aquela pouca fé que Jesus criticava aos seus discípulos, quando lhes dizia: ainda não vedes que homens de pouca fé vós sois? Nós somos aqueles que têm pouca fé, isto é, aqueles que têm de viver numa constante agonia, numa constante luta. Ou, para usarmos a metáfora paulina da carta aos Romanos, somos aqueles que temos de viver num constante parto, porque nós próprios, a nossa condição e a natureza inteira espera a revelação dos filhos de Deus. O cristianismo é portanto, luta. Às vezes encontro cristãos que me vêm falar com muito sofrimento, como se fosse alguma coisa que descaracterizasse ou colocasse em perigo a sua própria fé. Encontro muitos cristãos que me vêm falar das suas dúvidas, da sua dificuldade de crer. Ora, a dúvida e a dificuldade de crer não descaracteriza a fé. É um elemento fundamental da própria fé. É um elemento que está no cerne, é um traço da gramática da própria fé e um traço necessário, porque a fé é esse caminho, em grande medida desamparado, mas estranhamente realizado sem medo. O Senhor é meu pastor, nada temo, nada temo. Amparado unicamente nessa certeza interior. Penso por isso que quando nós dizemos às vezes luto com Deus, todos nós sabemos bem o que é que isso significa. E lutando com Deus, nós também dançamos com Ele. A dança é uma atividade humana curiosa e que eu penso que é necessário envolver numa reflexão, ou é oportuno envolver numa reflexão sobre aquilo que é a fé. Porque na dança nós percebemos que estão comprometidos e presentes o corpo, o coração e o espírito. Nós ainda muito facilmente vivemos ambivalências internas e muitas vezes nos lamentamos de acharmos que há um certo divórcio entre a fé e a vida, como por vezes expressamos assim de forma muito simples.
entre o que é oração e o que é a dimensão espiritual, e depois o que é que são as ocupações do mundo, o nosso empenhamento no real, no concreto, o que são as tarefas que nos distraem, que nos engolem, que nos devoram. E muitas vezes sentimos esta dialética que nos dói, que nos arde. E contudo, há atividades, e a atividade espiritual tem de ser uma delas, e a oração tem de ser uma delas, em que tudo tem de fazer unidade dentro de nós. Nós não rezamos apenas com a alma, não rezamos apenas com o coração, não rezamos apenas com a mente. E às vezes a tradição cristã, digamos, hospedou-se em fórmulas muito equívocas, como oração mental, oração contemplativa, oração do silêncio, oração disto, oração daquilo, como que exacerbando, digamos, um determinado aspecto, ou uma determinada dimensão da própria vida. Ora, a dança obriga-nos a perceber que as atividades humanas que mais expressam a totalidade de nós são aquelas onde estamos por inteiro, onde estamos completamente e por inteiro. A fé é uma dança. Abraão mostra-nos isso. Porque a este ancião, a este homem já reformado, com umas boas dezenas de anos em cima, quando ele já não tinha grandes expectativas acerca da vida, Deus convoca-o para um movimento. E dança é isso, dança é movimento, mesmo que seja um movimento expresso na impassibilidade do nosso corpo, do nosso ser. Dança é esse movimento. E Deus convida este homem para um movimento singular, para uma forma de nomadismo singular que é a fé. E Deus diz-lhe: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicar. E este sair de si, sair da sua habitação, sair do seu lugar, para uma terra que Deus lhe vai indicar e que ele ainda não sabe qual é, sair de si para lugar nenhum, sair de si para o desconhecido, sair de si para o silêncio, sair de si para o não nomeado, sair de si para o não dito, é uma verdadeira dança. É uma verdadeira dança. Porque habitualmente nós saímos daqui para ali, e quando saímos de um lugar já temos outro em vista. E por isso é que o nosso movimento se torna um movimento demasiado utilitário, ou pouco significativo, ou um movimento que acaba por ser, digamos, demasiado estreito, porque condicionado pelas regras e pelos mapas que antecipadamente nós traçamos. Ora, o movimento da fé é um movimento diferente. Nós sabemos de onde saímos, mas não sabemos para onde vamos. Vai para a terra que eu te indicar, mas onde é essa terra? Abraão não sabe. Abraão não sabe. E vai morrer sem saber. E vai morrer sem saber. Mas vai viver na viagem. Vai passar a habitar o movimento. E essa, digamos, é a dimensão da própria fé. Quando Deus a seguir lhe diz, no capítulo 15 do livro do Gênesis, olha para o céu e olha para as estrelas. Conta as estrelas se as podes contar. Abraão estava a viver um movimento, e dentro desse movimento Deus chama-o a realizar outro movimento, que é o olhar, trabalhar o olhar, viajar com o olhar, viajar com o coração. Conta as estrelas, e depois esta condicional, se as puderes contar. É um pouco irónico, porque as estrelas do céu não se podem contar. Então o que é que o mandato de Deus quer dizer? Quer dizer, olha, conta o incontável. Conta o incontável. Quer dizer, habita o infinito.
Isto é, viaja para lá de tudo. Viaja para lá de tudo que se pode prever. Para lá de tudo. Habita o condicional. Habita o condicional. E a fé de Abraão é assim uma fé construída com mudança. Construída com mudança. Não é uma fé utilitária. A fé de Abraão não serve para nada. Não é uma fé previsível. Não. É uma fé que vem a contraciclo. Que entra a contraciclo na sua vida como uma grande surpresa. Mas é a convocação para uma dança. A convocação para uma dança. Uma dança que une tudo. O corpo, o coração e o espírito. E Abraão fica completamente transfigurado por este movimento. Este movimento transforma toda a sua existência.